Larissa, obrigado. Cara, eu gostei do Tatá. E eu Então também acho que tá. as Polijets, eu também tenho um segredo. As Polijets são meninas e a FDM são meninos. Então eu tenho um menino na Petrobras e tenho uma menina no Grupo Boticário. Que legal, o nome é sugestivo. Depois eu conto o nome que eu chamo, o que cheira tudo, tira todo o ar também. Eu tenho um nome interno, eu não vou ser politicamente incorreto, mas depois eu conto o nome dele, tá bom? Eu também tenho um Eu não me apelido. lembrava o nome do equipamento, eu só lembrava do apelido, por isso que eu não falei, Vitor. Exatamente. Então depois eu conto, pra gente não ser politicamente incorreto, depois eu conto. Legal. Gente, bom, Larissa, obrigado novamente. Segura aí, a gente já vai entrar, você já volta em 30 segundos. Só vou fazer agora a introdução ao nosso debate. A gente vai ter aproximadamente de 25 a 30 minutos que a gente vai falar. Vou ressaltar, vou falar novamente, façam perguntas, aproveitem o chat. A gente talvez não vá conseguir responder a todas as perguntas, mas a gente vai tentar introduzir algumas dessas perguntas aqui, ou minimamente tentar abordar os assuntos. Então a gente vai começar aqui uma mesa redonda, né? Com muito prazer que eu vou dar início a essa mesa redonda sobre manufatura aditiva industrial. É um tema que vem ganhando cada vez mais espaço nas estratégias de inovação nas empresas. Ficou claro aí com um pouco que a Petrobras falou, um pouco que o Grupo Boticário falou. A manufatura aditiva já não é mais uma ferramenta de prototipagem rápida somente. Ela está, de fato, transformando a maneira como projetamos, testamos e fabricamos. De peças altamente técnicas a soluções criativas de design, a manufatura aditiva está mostrando seu valor em diferentes segmentos. Para essa conversa aqui, para esse bate-papo aqui, eu chamo ao palco, né, um importante player nesse processo, que é o Marcos Xavier da Stratas. Ele é responsável comercial pela geografia, por Latinoamérica, né, uma pessoa extremamente ativa, já trabalhamos aí por muitos anos. Ele vem aqui para ser o co-host aqui do nosso bate-papo. Né? E a gente vai falar um pouco mais, né? Acho que algumas perguntas um pouquinho mais ali, né? No caso da Petrobras, que atua em ambientes críticos, explora a manufatura aditiva para peças para uso final, né? Com todo o seu rigor técnico e etc. Né? E do outro lado ali, o Grupo Boticário, né? Que utiliza a impressão 3D de forma estratégica na prototipagem de embalagens, para ganhar agilidade, liberdade de design, etc., que é para ganhar velocidade e performance, como um pouco a Larissa falou. Né? Realidades diferentes, uma focada em robustez e a outra em agilidade ao mercado. Né? Então, para colocar, né, dessa forma um pouquinho, né, cada um de um lado, e eu acho que de uma maneira bastante ampla e bastante importante para que o público veja. Ok? Então, vamos lá. Né? Eu acho que daqui a pouco deve aparecer aí na nossa tela tanto Larissa quanto a Gravina. Beleza, o Gravina, perfeito. Temos aí, né, os quatro. Né? Novamente, Xavier, obrigado pela presença. Eu gostaria de começar, eu acho que nas apresentações, acho que tanto da Larissa quanto do Gravina, eu acho que talvez, Larissa, se você puder começar, até estou vendo você mais próximo a mim, o Gravina está um pouco mais distante na tela. Né? Eu acho que é importante até para resumir, né? Eu acho que assim, o que a manufatura aditiva trouxe para o Grupo Boticário? Assim, qual foi a maior dor? O que você fala, puxa, se eu não tivesse a manufatura aditiva, eu não estaria fazendo isso, eu não estaria. Né? Qual foi o principal dor? E eu vou fazer a mesma pergunta para você também, Gravina. Então, se vocês puderem responder a mesma pergunta. Então, Larissa, por gentileza, se puder começar. Qual foi a maior dor que vocês resolveram com a manufatura aditiva? Espera só um pouquinho, Larissa. Eu não sei se você me ouve. Se você estiver me ouvindo, só um segundinho. A gente não conseguiu ouvir sua voz. Se puder, por gentileza, falar de novo. Oi, Agora escuto você. Então, por agora gentileza, sim. repita, comece do começo. Não, eu até fiz uma analogia aqui. Se a gente não tivesse manufatura aditiva, hoje a gente estaria desenhando produtos como faziam os astecas, né? Com prototipagem em poliuretano, enfim. É muito difícil você desenhar produto sem impressão 3D. Né? Eu comecei a minha carreira com essa dificuldade e é absolutamente inviável hoje. Então, uma das maiores dores, né, do negócio é você não conseguir tangibilizar aquela ideia para ter segurança nos processos seguintes. Então, para começar, é isso. Mas existem outras nuances, né? Outras dores que a gente sentia. O custo muito elevado de fazer protótipos, mockups artísticos fora de casa, né? Enquanto que a gente faz isso com um custo muito menor
dentro de casa. Então, você consegue avaliar estética, claro, consegue usar FDM para avaliar coisas de projeto, beleza, mas para as aprovações, para o Go No Go de produtos, você consegue avaliar estética de uma forma muito mais precisa, as funcionalidades, os modos de uso ali também. Então, essa fidelidade que a gente tem no uso de manufatura aditiva, nos conceitos, ela é crucial, né? A gente consegue criar as rotas, aprovar essas rotas. Muitas vezes a gente não tem ali o produto final, mas consegue fotografar para as campanhas, consegue levar para a mão do consumidor para ele testar. Então, são assim, vai se desdobrando uma série de benefícios. Então, a gente não imagina, né, a vida do design sem impressão 3D hoje. Legal. Então, se eu pudesse resumir um pouco do que você acabou de falar, você consegue colocar mais produtos no mercado, você consegue ser um time to market mais acelerado. Eu acho que é o maior ganho, talvez, assim, que vocês teriam. Sim, a gente acelera o processo de desenvolvimento e a gente acerta mais. Perfeito. Porque a gente erra no momento certo, né? Beleza. Erra barato. A gente erra, né? Eu acho que você Erra falou barato. de errar barato. Legal. Erra rápido e erra barato. Legal. Isso Bacana. aí. Obrigado, Larissa. Gravina, fica à vontade também, a mesma pergunta. Gravina, acho que estamos tendo... o som também do Gravina. Gravina, só um segundinho. Acho que também... se puder... a gente não está conseguindo ouvir o Gravina ainda. Perfeito. Acho que deve ter sido algum... Não sei se é local ou se é remoto, mas... Continuo não ouvindo Gravina. Qualquer coisa, Gravina, se tiver... Eu não sei se o problema... Se é um problema talvez aqui interno, um problema externo. Eu falo assim, gente, tá vendo? Eu falei lá no começo da nossa apresentação que era realmente ao vivo, e ao vivo acontecem essas coisas. Então, realmente, olha, mais uma prova de que a gente realmente está fazendo aqui o ao vivo. Bom dia, Vitor. Legal. Tudo bem? Obrigado, Bom dia, Xavier. Larissa, Gravina. Olha, estou impressionado com a tua apresentação, Larissa, e a tua paixão e o que você comentou, que hoje não dá para se pensar em design e prototipagem sem manufatura aditiva. Então, é um prazer conhecê-la. Em breve visitarei vocês. E estou representando aqui a Stratasys, que é pioneira nessa área, mas esse debate é extremamente importante para a gente, para a indústria nacional, né? Xavier, Sem dúvida. Né, aproveitando acho que a presença do Xavier aqui, Xavier, no geral, assim, você acha que a manufatura aditiva que a Larissa colocou, quais são as principais dores que a manufatura aditiva, de uma maneira geral, para o mercado? O que você costuma ver, o que você costuma enfrentar? Quais são as principais dores que se resolvem com a manufatura aditiva? Bom, de maneira geral, essa tecnologia ela já está madura, já é consistente, né? No passado se falava muito em prototipagem somente, hoje tem prototipagem mais complexa, peças finais, ferramental. Mas o grande desafio, eu acho que é que realmente passar a cultura de que é viável, tanto tecnicamente quanto economicamente. Quando se fala time to market, muitos savings são observados em lançar um produto mais rapidamente, com qualidade, e alguns produtos que até na manufatura tradicional não é possível, né? Sim. Então, eu acredito muito. A Stratasys ela tem várias tecnologias, gostei muito da apresentação da Larissa em vários aspectos, onde ela fala de FDM, o PolyJet. Não existe uma fórmula única para resolver todos os desafios, né? E a Stratasys se posiciona com 5 tecnologias, FDM, PolyJet, SAF, toda aquela brincadeira que você falou das tecnologias, SAF, P3 e SLA, telegrafia. Mas para cada desafio existe uma solução. Para cada indústria, a gente atende indústria aeroespacial, automobilística, bem de consumo, médico, dental, educacional. Para cada uma existe uma
um desafio. Eu acho que, tentando responder a tua pergunta, é muito não só a parte de aplicação em si, é muito consultoria. A LWT faz isso de uma forma espetacular, faz um caminho fim a fim, toda a engenharia, não só a parte de projeto, software, manufatura aditiva, scanner. Então, eu acho que é muito isso. É uma reengenharia do processo industrial. Eu acho que é uma forma diferente. Você tem que pensar de uma maneira diferente, fazer um processo de criar uma nova cultura, é um novo processo. É uma nova forma de manufatura. Perfeito, obrigado. Obrigado, Xavier. O Gravina, a gente conseguiu retomar a Gravina? Vocês me escutam? Legal, agora sim, Gravina. Voltamos ao prumo da apresentação. Vamos lá. Por gentileza, sua opinião, Gravina. Então, onde que está encaixado aqui o uso de manufatura aditiva na Petrobras, está em manutenção, né? E isso vai desde de produzir uma spare parts, vai desde ali você colocar um equipamento novo ou até um projeto, né? Igual eu coloquei lá do difusor. E teve um caso que o que a Larissa falou me lembrou de um case aqui recente, que o demandante precisava fazer um ralo, porque o ralo original vivia dando problema. E aí ele falou assim, mas eu não consigo descrever o que eu preciso. Aí ele teve que vir em terra, né, para conversar aqui com o nosso técnico e tal, e eles começaram a desenhar, fizeram esse trabalho, né, que eu acho que a Boticário faz aí com excelência, e que o nosso não é o core, né? O nosso core realmente são peças, né? Mas esse caso foi emblemático por causa disso, porque assim, a gente teve que traduzir ali, colocar ali, né, num projeto, uma coisa que estava na cabeça do demandante e que deu super certo. Mas, assim, o grande ganho aqui para a gente é, de fato, a rapidez. Em resolver ali, em fabricar uma peça, em colocar ela, né, ali para operar. Então, esse é o grande ganho que a gente tem. E a gente tem plataformas muito antigas, né, ainda operando, de 20 anos, 15 anos, que às vezes o fornecedor nem existe mais. Então, assim, para ilustrar, né, o que eu estou falando, assim, do onde que a gente atua, que eu acho que mudou nossas vidas, né, onde que mudou nossas vidas, são justamente nessas peças que hoje a gente não conseguiria atender, não consegue simplesmente corrigir ali, retificar ali o processo, se não fosse usando, né, uma manufatura aditiva, alguma coisa que eu conseguisse fazer isso dentro de casa de uma forma rápida e que eu conseguisse explorar, né, as soluções. Então, assim, uma das plataformas nossa desceu com uma listinha de 10 demandas que eles não conseguiam resolver há mais de 5 anos. E a gente foi ticando uma a uma, né, assim. Por que eles não conseguiam? Porque não achavam onde comprar, como que faria isso, como que procura, quem que faz aquela peça, o fabricante não existe mais, e a gente foi, né, uma a uma, assim, projetando, testando e aplicando lá a bordo. Então, acho que o grande ganho está aí, né, na rapidez, porque, igual eu falei, a gente produz petróleo, produção contínua, com volumes, né, astronômicos, assim, então qualquer parada de produção, se a gente conseguir atuar mais rápido, o ganho é gigantesco, mas também nessas outras coisas que acabam impactando, né, na rotina de quem está de bordo e que nem sempre a gente tem algumas peças que a gente nem consegue atender de outra forma. Então, vou colocar isso como mais impacto, porque a manufatura aditiva permitiu isso. Legal, legal, bacana. E eu acho que vai um pouco de encontro, e aí talvez eu já começo aqui a segunda pergunta, né? Isso também vale tanto para você, Gravina, quanto para a Larissa, e se você puder começar a responder. Uma coisa a gente, assim, acho que todas as empresas, acho que vocês dois vêm de empresas grandes, trabalham em empresas de grande porte, a gente atende muito empresas de grande porte também, aonde hoje em dia, acho que cada vez mais, a parte do retorno sobre investimento, o quanto que você vai retornar um determinado investimento, né, o quão rápido você consegue retornar um determinado investimento, mais fácil de você justificar uma determinada tecnologia. Eu vejo a manufatura aditiva com um pouco de... tem um outro conceito que eu chamo de COI, que é o Cost of Inaction, que na verdade não é bem um retorno sobre investimento. Retorno sobre investimento, você sabe depois,
principalmente a Larissa, acho que talvez um pouco a Larissa, um pouco você também, Gravina, que é depois que já aconteceu. Na verdade, você está esperando uma linha quebrar, quebrou, eu vou e corrijo. Né? É um novo produto para um determinado mercado, então aquilo vai adiantar 1, 2, 3, 5 semanas no ciclo de desenvolvimento. Então, é algo depois, que é o custo do não fazer nada. Né? A manufatura aditiva, em alguns momentos, vocês acreditam que seja uma aposta, ou é algo que desde o começo você consegue comprovar financeiramente que será uma alternativa viável e que vai ter retorno sobre o investimento no futuro? O que você acha, Gravina? Então, isso daí a gente também, desde o começo, para defender o projeto, né, a gente precisou apresentar lá aqueles estudos de VPL, de tudo que a gente tinha, e só ali com as tampas da botoeira, porque o custo é irrisório de impressão, dava na casa de R$10, e cada botoeira nova era quase 3 mil. Então, só ali, com os casos que a gente tinha aplicado de fato, a gente já conseguiu fazer uma estimativa e, obviamente, colocando uma gama maior de peças, a gente já conseguiu, assim, um investimento de 100 vezes maior do que o que a gente tinha colocado, porque as nossas peças são caras, tem um custo muito alto desse cost of inaction, né, de não tomar essa ação, de não resolver rápido. Então, assim, a gente nem colocou o custo, por exemplo, de uma parada de produção. Então, assim, beleza, então respondendo a sua pergunta mais objetivo, a gente já consegue sim, a gente já vai medindo isso, né, do quanto que a gente economizou, por exemplo, de fazer uma peça ou outra. Tem um conjunto de pá de trocador que custava na casa dos 100 mil e para a gente foi 1.000, né, a gente fabricando em 3D. Então, assim, a gente vê a diferença, né, do custo daquilo ali. Mas, de novo, eu acho que não é o principal. Tem um caso aqui, e aí foi o mais emblemático, eu acho que mudou a chave, né, do como que a gente via manufatura aditiva, que foi uma manutenção, uma parada programada que a gente teve que atuar assim, rapidamente com o Centro de Pesquisa, o Senai Joinville, para fabricar uma peça do compressor do ar. O compressor do ar, essa peça ia parar a plataforma, e ele estava condenado, assim, a gente não sabia o quanto que ele aguentava mais. O fabricante falou, não tem isso de prateleira, vou demorar aí uns 6 meses para te entregar. E a gente já tinha o projeto, né? A gente tinha pegado o projeto com o fabricante, já tinha impresso em polímero, e aí faltava, né, a parte de metal, era um equipamento dinâmico, então tinha todo um cuidado ali, a gente não podia simplesmente fazer assim no nosso laboratório mínimo viável, e aí a gente acionou, né, o CEMPES, né, que é o nosso centro de pesquisa, com o Senai, em 6 dias. Eles fabricaram, fizeram todos os testes, subiu a peça a bordo, acabaram de acabar a peça e aplicaram. Aí, gente, fazendo uma conta de padaria, a P58 ali, né, produz na casa dos 80 mil barris por dia. Isso aí, se você multiplicar pelo valor do Brent, pelo dólar, vai dar 30 milhões por dia de faturamento. Então, qualquer coisa que a gente evitou, qualquer hora ali já é milhão, né? Então, a gente não sabe o quanto que foi isso. A peça do fabricante nem chegou nesses 6 meses. Obviamente, a gente teria dado outro jeito, mas certamente não teria sido programado. Então, o ganho disso, né, é astronômico. Então, assim, se a gente parte agora para uma pressão metálica, né, ou até mesmo polimérica, mas com certificação de peças mais engenheiradas e tudo mais, para evitar esse tipo de parada não programada, aí o ganho, né, sai assim do que a gente está aqui, né, acostumado a medir, né, que são ganhos ali comparando o custo de impressão com o custo de adquirir o equipamento novo ali do mercado, e passa a falar, né, da parada, né, de produção, que para a gente é astronômico o valor. Então, só alguns casos assim, mas a gente consegue sim, já estamos fazendo isso, mas eu concordo contigo, acho que o grande, não é nem o retorno do investimento, é mais esse custo de não fazer nada que é o que mais pesa aqui para a gente. Legal, obrigado, Gravina. Muito interessante e muito ampla a sua resposta. Larissa, por gentileza, a mesma pergunta, num segmento diferente, né? Um segmento um pouco diferente, até para checar um pouco também aonde estão os ganhos, né? Aonde você enxerga aonde estão os ganhos e onde estão as apostas por parte da manufatura aditiva. Larissa, por gentileza.
Olha, a gente tem uma questão de cost avoided muito, muito séria e muito incrível para analisar no nosso caso. A gente deixa de gastar muito com prototipagem externa, né? Porque a gente faz em casa, fica dentro de uma estrutura maior, então é muito legal poder mostrar isso. Mas assim, por exemplo, vou exemplificar aqui de forma bem simples. Um processo de usinagem de uma peça de mocap, ou de mocap artístico, de protótipo, é muito caro de fazer. Então, a gente consegue, por exemplo, o que gastaríamos para ser conservador, 20 mil reais numa peça usinada em acrílico, a gente gasta 2, 3 mil reais em impressão polijet em casa. Isso é um cenário bem conservador, tá? Fora o tempo, né, que demora 3, 4 semanas às vezes, a gente consegue fazer 5, 10 dias. Do nosso lado, tem que ter uma estrutura, né, para dar o pós-tratamento, para dar os acabamentos finais, mas é muito mais fácil de colocar na nossa roda, no nosso processo. Bom, o FDM é extremamente barato. As nossas impressoras, elas vão cuspindo o mocap o tempo todo, porque é parte da nossa mão na massa. Então, isso a gente conseguiu, nos primeiros 4, 5 anos, comprovar esse ganho. A gente era uma aposta no começo, mas a gente fez um planejamento e a gente fez um target, a gente estabeleceu um target para atingir. Depois desse tempo, a gente comprovou que sim, consegue se fazer muito mais barato dentro de casa. Tanto que a gente faz prototipagem de produtos autorais e de produtos que são feitos por agências externas, porque somos um grupo muito grande. Às vezes, uma agência externa tem uma participação, muitas vezes tem participação em projetos diferentes. Daí, a gente traz a prototipagem para dentro de casa. Então, a gente prototipa o que a gente desenha, mas também o que é pensado, criado fora do grupo também. Legal. Tamanho diferencial de custo, de tempo que nós temos para o que a gente faz. Legal, isso é ótimo, Larissa, muito bom. Eu acho que foi uma visão um pouco diferente, mas uma visão extremamente completa de um outro segmento e legal, muito importante. A gente está caminhando mais ou menos para o final. Eu vou fazer uma pergunta que vale também para os três. Eu vou trazer o Xavier aqui. Xavier, eu gostaria de saber um pouco do futuro, né? A gente falou, acho que 2 casos incríveis, né? Tanto da Petrobras quanto do Grupo Boticário, casos reais, casos que estão acontecendo, mas o que a gente pode esperar vindo da Stratasys para o futuro? Perfeito. Bom, nós temos 2 cenários aí, Petrobras, peça final, Boticário, prototipagem. Prototipagem, colocando um contexto, né? Existe um estudo que na área de protótipo tem um mercado anual de cerca de 16 bilhões de dólares em prototipagem. Manufatura aditiva tem um potencial de chegar a 40% dessa área, então já é bastante impressionante. Na parte ferramental, alguma coisa de 260 bilhões também no mercado. Mas na área de peças finais, no mundo, nós estamos falando de 16 trilhões de dólares. Se a gente considerar 0,1% manufatura aditiva, a gente está falando em torno de 16 bilhões de dólares. É onde vai caminhar. Peças finais, com qualidade, com confiabilidade. Então, é onde a Stratasys tem investido bastante em equipamentos e softwares e materiais para essa área, peças finais. Um ponto importante que também ouvi muito da Petrobras, uma tendência importante, é produção distribuída e sob demanda, just in time, ou seja, imprimir onde necessita e quando necessita. Então, tem um time to market, um lead time bastante importante. Outro aspecto também de tendência, a gente vê em desenvolvimento de materiais avançados, né? Termoplásticos de engenharia, polímeros compostos, materiais biocompatíveis, que são resistentes a UV, resistentes a química, resistentes à temperatura, também é onde a Stratasys tem investido bastante nessa questão. Não deixo de deixar de citar a parte de sustentabilidade, né? Utilizar de uma forma sustentável, coerente, com menos pegada de carbono. Então, cada vez mais a gente tem investido nessa questão, melhores processos.
A gente fala muito também na parte de integração de manufatura digital com a indústria 4.0, ou seja, softwares conectados, automação, IoT. Então, existe muita tendência na área de manufatura, mas definitivamente eu acho que o grande mote aí nessa área é peças finais. Peças finais, e aí tem uma grande diferença entre equipamentos industriais e equipamentos robistas, né? Que a Stratos se posiciona mais com equipamentos industriais. Legal. Então tem muita coisa por que esperar daqui para frente. Tem muita coisa, é um mercado impressionante no mundo, no Brasil tem crescido bastante. A Stratos tem escritório local. Legal. Em conjunto com o nosso parceiro, a gente tem suporte local, tem atendimento local, com a língua em português, né? Para toda a região facilita muito. E temos bastante referências, seja Petrobras, Boticário, toda a indústria automobilística, aeroespacial. Perfeito. Estamos à disposição de ajudá-los em todo esse processo, essa jornada industrial. Né? Legal, bacana. Eu acho um ponto importante. E aí eu faço a pergunta também para Larissa, para o Gravina. Acho que, Larissa, se você puder começar rapidamente, futuro. O que você espera na área de manufatura aditiva para os próximos 5, 10, 15, 20 anos? Eu acho que tem uma tendência muito grande de personalização na indústria cosmética e a manufatura aditiva pode ajudar muito nisso, né? O custo para se fazer peças, para se ter equipamentos, está ficando cada dia melhor. Então, eu acho que é uma coisa que a gente vai poder estar presenciando no futuro. Agora, em termos de grande salto, eu ainda espero, né, que a gente consiga viabilizar polímeros biodegradáveis para a manufatura em polijet. Tá? Eu acho que isso seria incrível, a gente conseguir associar isso, né, a questão de biodegradabilidade ou compostagem para esses materiais. A gente sabe que existe um tratamento e uma forma de descarte muito bem fundamentada, mas eu vejo que o futuro tende a caminhar para isso, para a gente ficar cada vez mais inteligente das matérias-primas, ali da impressão 3D, da manufatura aditiva como um todo. Legal, Larissa. A gente está anotado aqui, o Xavier acabou de anotar, mas é uma preocupação muito grande, acho que sim, não só o aspecto social, mas o aspecto ecológico, né? Eu acho que isso é importante. E obrigado pela sua adição. Gravina. Se me permite comentar, claro. Larissa, adorei esse ponto. Customização em massa, personalização, é um dos aspectos que a manufatura aditiva ela endereça e realmente é muito importante, né? Hoje, inclusive, nós temos tecnologia de impressão em tecido. Você pode se personalizar um vestido, impressão com alta qualidade, mas tecido, tênis e todo esse aspecto de hoje é muita experiência, né? Então cada um quer um produto personalizado e até para a indústria, né? Sim, então legal. Gostei muito desse ponto, Larissa. Legal, obrigado Xavier, obrigado Larissa. Gravina, por gentileza também, o que você espera de futuro, né, para manufatura aditiva dentro da Petrobras? Então, eu vejo assim o uso de manufatura aditiva da gente chegando onde a gente precisa, onde a gente quer, a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. A gente precisa realmente que o ecossistema, né, brasileiro de impressão 3D se fortaleça. Hoje a gente sabe que tem ali empresas que fazem uso e uso específico, mas para a de manutenção acho que ainda cabe e ainda vai precisar bastante, né, de players, né? Então, quem fornece serviço, quem fornece equipamento, quem fornece ali a matéria-prima, dos fabricantes, quando envolver propriedade intelectual, deles também estarem junto, né, com os demandantes. Então, eu vejo, assim, falando de médio prazo e longo prazo, o desenvolvimento do ecossistema brasileiro para poder, de fato, né, fortalecer e a gente usar cada vez mais a tecnologia. E um dos pontos que o Xavier colocou, né, que eu acho que a gente fala aqui, que o nosso maior vilão aqui da Petrobras, as nossas plataformas, é a corrosão, né? Então, se a gente consegue evoluir assim, para uma engenharia que tenha menos metal, né, e mais polímero, que vai, né, obviamente,
que suporte ali as condições adversas, mas que também não sofra com a corrosão, vai ajudar demais também, né, a gente. Então, né, por isso, a importância desse ecossistema para ajudar a gente a vencer essas barreiras que a gente enfrenta. Legal, acho que você colocou muito bem colocado, Gravina, acho que essa criação do ecossistema, porque a gente não falou de vários aspectos importantes, que é o design for additive manufacturing, design para manufatura aditiva, e a gente tem ferramentas, metodologias, mudança de cultura. Daria para a gente ficar falando aqui horas e horas e horas, eu acho que a gente acabou restringindo 30 minutos, até para que ficasse um evento mais dinâmico, né? Eu acho que tem muitos desses pontos extremamente relevantes, que os três trouxeram. Acho, obrigado por cada um de vocês.